E tem uma prorrogação aqui no Transamérica Notícias, recebendo aqui nos estúdios da Transamérica o secretário de Educação de Hortolândia, Fernando Moraes, escritor também, parceirão das antigas, né? É verdade. Como é que estão as coisas? Bom dia. Bom dia a todos, Luciana, Paradela. Uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês. Encontrar você, Paradela, que sempre foi para mim uma referência no rádio. E eu costumo dizer que, apesar de fazer rádio, eu ainda sou um aprendiz, né? E sempre gostei muito de ouvi-lo e ouvir vocês aqui. Então é uma alegria poder estar aqui, viu? Maravilha, Fernando. E a gente subestimou o frio, né? Os dois. Verdade. Subestimamos Mas o vai frio. esquentar ainda. É, sim. Fernando, vamos falar um pouquinho sobre a área de educação Sim. na cidade de Hortolândia, mas também trazendo essa área como um todo no país. Porque não adianta só uma cidade fazer o seu trabalho, ou a região metropolitana conversar, e o país não mudar. Na visão que o senhor tem, não só como um administrador público, mas também um estudioso nessa área, para onde nós estamos indo nessa área educacional? Porque entra governo, sai governo, entra Sim. Dilma, entra Temer, entra Bolsonaro, agora com Lula. Como a gente fica? Sim. A primeira, assim, a pergunta é muito boa e cabe uma reflexão profunda, né, Paradela? Eu já estou tantos anos na educação, né? Essa é a minha 4ª vez como secretário de educação. Então carrego uma experiência aí com muitas estações de vivências que eu me sinto até com tranquilidade para falar para você dos desafios que envolve a sua pergunta. Porque a educação, ela é complexa, em especial a educação pública. Quando eu falo educação pública, eu não falo de uma forma, aplica no lugar e multiplica nos outros lugares ou replica. Não, educação é um organismo vivo. Cada escola tem o seu próprio DNA, seu localismo com a comunidade. Eu vejo na nossa rede, nós somos uma rede de médio, grande porte. Nós temos hoje 26 mil alunos, quase 3.500 profissionais, 64 unidades escolares. É uma estrutura gigante. Sabe quantas refeições a gente serve por dia, Paradela, Luciana? Mais de 80 mil refeições dia. Então a escola, ela tem muitos olhares. Então quando você pensa em educação, você não pode pensar só a nota do IDEB. Tudo bem, a nota do IDEB ela é um bom referencial, porque ela avalia, mas ela avalia o que a nota de IDEB? Letramento e raciocínio lógico. Ela não avalia a condição psíquica, emocional, integral, social. Então, quando eu olho uma escola que a IDEB nota tanto, ou é uma nota 9, o IDEB nota 5, às vezes a 5, nota 5, ela tem tanta potência humana de projetos, uma escola de projetos, dialoga com a comunidade, mas lógico, ela tem que melhorar na condição de letramento, mas tem que juntar as coisas. Então a educação, ela sempre foi, para mim especialmente, né, eu costumo dizer que ela não é o modelo do dano, é o modelo do desafio. O modelo do dano a gente sabe qual que é. O modelo do desafio é o que a gente tem pela frente. Então eu vejo hoje, falando pela minha experiência em Hortolândia, que nós temos uma educação que ela consegue interagir com essas várias nuances que envolve esse organismo, desculpa a redundância, chamado escola, organismo vivo. Hoje eu estou aqui com você, com a Luciana e com os ouvintes, eu estou lá com 26 mil alunos dentro de uma sala de aula, com problemas diversos. Mas eu entendo que, mais do que as estruturas de aprendizagem, formação, o que é o do pedagógico, ou de infraestrutura, melhorar a condição das escolas, hoje nós temos um outro problema, que aí eu acho que envolve todos esses governos que você falou, alguns com mais impacto, outros com menor impacto, mas são essa cultura de se compreender a escola dentro do ambiente societal. A escola não é só a responsabilidade do governo, a família também tem responsabilidade. Paradela, Luciana e o ouvinte, sabe que eu vou até, é uma provocação filosófica, mas que tem a ver com a gestão de educação. Sabe qual é o maior desafio que nós temos hoje? Resgatar a civilidade. Civilidade, respeito. Você frequenta, você tem filho, né, Paradela? Tem, Luciana? Tenho. Eu também tenho. Já frequentou grupos de pai no WhatsApp? Dificílimo. Mas você consegue ver? Quase impossível. Aquilo é a realidade da educação. É. O Cortella, o grande Cortella, meu colega, ele sempre falou assim para mim, Fernandinho, nós temos que fazer uma escola também para pais. Para os pais entenderem de novo a importância do professor, a importância da escola. Essa coisa de colocar o dedo na cara do professor, insultar, ofender, achar que tem toda a razão do mundo, e muitas vezes nem acompanha a vida escolar do filho. Nem acompanha. Então o maior problema que nós temos, e eu falo também para dentro da educação, professores também voltar a compreender o seu papel. O profissional de educação resgatar o orgulho de dar aula, ter aquele brilho no olhar, de voltar a acreditar na educação. Outro dia uma senhora
Tudo que a gente falava, ela refutava. Tal. Eu perguntei, ela falou assim, eu tenho 30 anos de magistério. Sabe o que eu respondi para ela, para dela? Não, desculpa, a senhora só vê o dano. A senhora não tem 30 anos de magistério, só tem 30 anos de direitos trabalhistas. É diferente. Magistério é acreditar nessa criança. Magistério é a senhora entregar o seu processo de formação para compreender que essa criança pode se desenvolver. E a área pública, ela envolve outras vulnerabilidades. Eu tenho crianças que o professor é tão fundamental que ele é o primeiro a perceber que tem uma violência cometendo aquela criança. A criança parou de chorar, parou de brincar, parou de sorrir, a criança ficou triste. Aí um dia a professora falou assim, secretário, aí eu comecei a perceber uma mudança de comportamento nela, mas aí eu vi coisas físicas, bituca de cigarro na perninha, violências de todos os tipos para dela, Luciana. Então nós temos que resgatar de novo a compreensão da sociedade com relação à escola. Não é só o poder público, não é só o governo federal, estadual, municipal. É também com as famílias. Qual é a responsabilidade que vocês têm com a escola? De compreender a escola. Então as pessoas muitas vezes perdem essa noção. Então eu entendo que em termos de se compreender uma boa gestão escolar, eu não consigo ver a família fora disso. A própria Constituição Federal preconiza que é dever do Estado e da família garantir que essa criança esteja no ambiente escolar. Direito à educação, de manter a educação dela como direito. Só que também a gente não consegue, você imagina, né? Eu tenho 64 escolas. Problemas de toda a ordem a gente tem todo dia. A criança que machucou, a criança que quebrou, a criança que veio da escola com sinais de violência, é tudo isso. Então, assim, o pedagógico, ele tem que acompanhar tudo isso, mas, ao mesmo tempo, compreender que essa parceria sociedade-escola, ela é fundamental para que a gente consiga proteger o que é mais importante, que é o aluno. Ele tem que ser protegido disso. E, secretário, falando um pouquinho sobre a educação em Hortolândia, né, a gente, pensando um pouquinho lá atrás, a gente lembra do pessoal de Hortolândia, dos moradores que vinham para Campinas para fazer os cursos livres, para fazer os cursos profissionalizantes, para fazer uma faculdade, e hoje Hortolândia já tem toda essa estrutura. Inclusive, eu acho que eu vi na semana passada que vocês estão com uma escola cozinha, é isso, né? Sim, cozinha lento, sim, exatamente. Olha, Luciana, é verdade. A gente sabe que a gente fez agora o currículo municipal, né? A gente tem um currículo próprio para dela. E eu fico muito feliz por isso. Eu fiz também, quando eu fui secretário de Educação em Guarulhos, a gente conseguiu fazer com uma rede grande. Guarulhos, que é a segunda maior rede de educação de São Paulo, e uma das maiores do Brasil, e tenho muito orgulho agora de fazer com a rede municipal de Hortolândia. Um currículo próprio que carrega as experiências, as boas práticas de educação. E quando a gente foi fazer o sistema de ensino, porque aí não é só a área pública, o sistema de ensino envolve tudo que é de educação do município. E eu fiquei muito surpreso com a estrutura até da rede particular, de ofertar educação em todos os níveis. A escola particular, a escola profissionalizante, a ETEC, o Instituto Federal. Hoje existe um sistema de ensino muito estruturado na cidade de Hortolândia. Cabe mais ainda, viu? Até faço convite aí para as pessoas que trabalham com educação, que têm propostas, em especial na área de qualificação, também para a Hortolândia precisa disso cada vez mais. Mas você bem disse, historicamente sempre foi isso, né? As pessoas vinham para Campinas para buscar uma qualificação diferente, ou para um curso livre, algo que não tinha lá no seu localismo, mas hoje Hortolândia ela tem atuação em todas as áreas. E a estruturação disso, o senhor citou mesmo, a estruturação da rede pública municipal com a rede privada e, nesse meio também, ter uma estruturação com a rede pública estadual, para que esses entes não conversem de maneira diferente. Sim, sim. É uma relação muito boa, viu? Eu vejo que nós, o Estado e a rede particular, a gente tem uma relação saudável. Acho que a pandemia também nos amadureceu, porque em alguns momentos, eu como autoridade pública de educação do município, eu não quis, aliás, eu sempre refutei essa ideia de negacionismo. Eu seguia a linha, a risca, o que a autoridade sanitária me dizia. Então nós fechamos a escola naquele momento, porque o contágio era muito grande em escola. E aí foi um momento que a gente se conheceu mais, se abraçou mais, Estado, rede particular, e hoje a gente conversa de tudo, alinhando as políticas públicas, cada um tem, lógico, as suas intempéries, né? A própria relação pública com o Estado, tem muita gente, o cidadão mora onde? No município.
Ele não quer saber se é governo do estado, federal, ele não quer saber, ele quer que resolva o problema dele. Então, invariavelmente, é tudo culpa do prefeito, né? O nosso prefeito é uma maravilha, o Zezé, eu tenho uma honra de poder servir Hortolândia com ele, porque ele sempre falou assim, Fernando, tudo bem, é do estado isso, mas vamos ver o que a gente pode ajudar. Porque essa pessoa é nossa, ela mora na nossa cidade. Então ele tem esse olhar. Mas tem coisas que a lei me proíbe. Então às vezes as pessoas não entendem que aquela situação de segurança é da polícia militar. Não é do prefeito. Cadê a polícia militar do governo do estado? Cadê a ronda escolar da polícia militar na escola? Cadê? Porque hoje quem faz é a guarda municipal, que entre tantas outras coisas que faz, ajuda a gente ainda com isso. Então, aquela escola que, ontem eu recebi um vídeo de uma escola com o muro quebrado, que vai cair na cabeça de aluno, a escola não era nossa, era de outro poder. Então, essas coisas a gente tem que conviver, mas um vai ajudando o outro. Sempre a gente está, não só com a rede particular, mas com o governo do estado, se alinhando para proteger o bem maior, que é o estudante, que para nós é a garantia do direito, que é inegociável à educação. E a Secretaria de Educação, ela trabalha ativamente em parceria com outras secretarias, né? De segurança, Secretaria da Saúde, né? Sobre prevenção, sobre contágio, Secretaria da Cultura, né? Com os cursos de música, de teatro. Como é que é esse trabalho, secretário? Lá em Hortolândia, a gente tem uma determinação do prefeito de tudo que a gente for fazer ter intersetorialidade. Então, a educação especial, como é grande, é a maior secretaria do governo, né? O maior efetivo de profissionais, você imagina, são mais de 3.000 profissionais, mais de 64 equipamentos públicos, então a estrutura é muito grande. Então, qualquer política, não que só aquilo que envolve o que é escopo nosso da educação, plano pedagógico, mas de toda a ação que envolve a comunidade, a escola como também essa protagonista da comunidade, a gente tem essa relação com as políticas públicas de outras secretarias. Por exemplo, se você citou aí a cultura, nós temos aulas de músicas nas escolas. Uma boa parte delas é feita com a cultura, com a Secretaria de Cultura. Escola de música, formação de instrumental, com a área de esporte, a mesma coisa. O mesmo aluno que está com o esporte lá na tarde, nos equipamentos públicos da cidade de esporte, eles também são alunos nossos. Então a gente conversa com a Secretaria de Esporte para manter ali um alinhamento conceitual de aprendizagem. Então isso é muito legal. A escola de tempo integral é a mesma coisa. O tempo de escolarização, um contratempo, né, um contraturno. O outro turno, a gente tem várias atividades com outras secretarias, meio ambiente, projetos ambientais, projetos na área de saúde, prevenção, uma série de situações que a gente tem com a saúde especialmente. A questão do coronavírus, foi muito importante a parceria. Nós temos um trabalho muito, muito legal com as famílias, porque ficou essa cultura do negacionismo com a vacinação, que a gente enfrenta ainda para dela, Luciana. A questão da dengue agora, as famílias não estão indo porque ficou essa narrativa tão perversa, tão cruel, que vai virar jacaré, que vai virar não sei o quê. Gente, que absurdo. O Brasil, que sempre foi um dos países que mais vacinou no mundo, agora sofrendo com essa idiotização cultural, desculpa o termo, mas estou sendo benitiano agora, idiotização cultural, de não entender a importância disso para a criança. Qual é a meta aí da secretaria e do secretário? O que a secretaria pretende atingir, mas o que o secretário também, como administrador público, pensa para a educação na cidade? Olha, Paradela, é uma pergunta que eu tenho até tranquilidade para te responder, porque desde 2021 a gente vem trabalhando incansavelmente com um só objetivo. Primeiro é ter uma educação de qualidade. O SAEB divulgou o resultado preliminar do IDEB agora. O preliminar, não é ainda o final. E nós estamos muito felizes com o crescimento da rede, em termos de nota, de aproveitamento, letramento. A gente quer que a nossa criança esteja no 3º ano plenamente alfabetizada, escrevendo, interpretando e lendo. Então não é só o que o governo do estado está fazendo. Fluência leitora. Não é isso. É fluência entendedora. Não é só ler, é saber o que está lendo, compreender, interpretar o que está lendo, saber escrever. Esse é o aspecto pedagógico da aprendizagem. Agora, a nossa outra meta, que é fundamental até o final desse ano, que a gente está perseguindo isso a todo custo, com todo o apoio do nosso prefeito municipal, Zezé Gomes, é deixar a nossa rede 100% integral. Que o aluno entre lá 7 horas da manhã e saia às 5 horas da tarde. Para o papai e mamãe poder trabalhar, ficar tranquilo, ter o seu filho protegido dentro da escola, com uma educação de qualidade, mas também uma educação que ele possa brincar, se divertir e ter o seu direito de ser criança. É trazer a rua para dentro da escola.
Ele poder, no seu processo de aprendizagem, ali estudar, fazer as suas lições, aprender, mas também tem um outro turno para ele ser criança. Então, esse é o nosso processo. Nós começamos agora com educação infantil. Hoje, em Hortolândia, todas as creches são integrais, todas. Todas as creches são integrais. E começamos agora com um projeto para colocar as escolas de ensino fundamental em tempo integral, 100%. Essa é a nossa maior meta. Secretário de Educação, Fernando Moraes, secretário de Educação de Hortolândia, queria agradecer a participação do senhor aqui no Transamérica Notícias, a gentileza de atender a Transamérica. A gente vai continuar acompanhando esse trabalho aí na cidade de Hortolândia, esperando também que haja melhora em todas as cidades na região. E que consiga atingir essas metas. Exatamente. Sim, perfeitamente. Porque vai muito ao encontro que a gente estava conversando com a delegada Terezinha, a questão da educação, de mudar a sociedade, de trazer, porque tendo uma educação boa, a gente tem uma melhora social e melhora nesses números de segurança também. Todas É a as base. áreas. É a base. Verdade. Secretário, muito obrigado. Viu? Eu que agradeço para dela, Luciano, ouvintes da Transamérica, essa rádio tão importante, tão fundamental, séria, comprometida com a verdade. E a você, Paradela, estou muito emocionado de vê-lo aqui, porque eu ouço você há tantos anos no rádio, tive o prazer de estar com você num período curto de tempo, mas aprender tanto com você, um jornalista tão conhecido, com tanta credibilidade, Luciana também. Então, assim, a Hortolândia está lá à disposição de vocês e muito obrigado pelo espaço. Muito obrigado. Conversamos com o secretário aqui de Hortolândia, Fernando Moraes, e assim a gente vai encerrando